Cirurgia de enxaqueca. Você já ouviu falar? Eu sou o Dr. Paulo Rubez, cirurgião plástico formado pela Unifesp aqui de São Paulo, com especialização nos Estados Unidos, e vou explicar para vocês sobre esse tratamento cirúrgico. A cirurgia para enxaqueca e para dor de cabeça crônica é um procedimento que iniciou nos anos 2000 nos Estados Unidos pelo cirurgião plástico Dr. Baman Guyron. Corresponde a um conjunto de procedimentos que tratam os nervos que dão sensibilidade para a cabeça e para o pescoço. E são cirurgias que são indicadas principalmente para os pacientes que têm quadros crônicos de dor de cabeça, que não têm boa resposta às medicações ou tem muito efeito colateral das medicações, e aí nesses casos a cirurgia pode estar indicada. O principal é que o paciente consiga identificar aonde na cabeça sente as dores, principalmente onde elas iniciam, porque daí a gente consegue saber qual nervo que a gente tem que tratar. Existem 7 tipos de acordo com o nervo que a gente precisa operar. Isso depende do local de dor. Mas independente disso, todos os tipos são cirurgias pouco invasivas, não é nada dentro do cérebro, dentro do crânio, e tratam só os nervos que dão sensibilidade. Então não existem riscos de paralisia, riscos de déficit mental ou algum problema neurológico grave. Essas cirurgias, algumas delas a gente consegue fazer com anestesia local até na clínica, cerca de 15, 20 minutos, e alguns tipos a gente tem que fazer no hospital com anestesia geral. Mas independente disso, a recuperação de todas é bastante tranquila. Quando a gente faz com anestesia local, o paciente volta para suas atividades normais no mesmo dia ou no dia seguinte, e quando a gente precisa fazer no hospital, ele precisa de um tempo de recuperação de pelo menos uma semana. O que depende se a cirurgia é feita com anestesia local na clínica ou com anestesia geral no hospital é basicamente o nervo que a gente tem que tratar. Os nervos que a gente consegue tratar com anestesia local são nervos menores e mais superficiais que precisam de uma manipulação pequena. Então o paciente tolera bem com anestesia local, e como a manipulação é menor, tem muito pouco inchaço e a recuperação é muito rápida. Quando a gente tem que fazer com anestesia geral é porque são nervos que precisam de uma manipulação maior dos tecidos, da região, e o paciente ia ficar muito desconfortável de fazer isso totalmente acordado. Então, e o inchaço é um pouco maior, então a recuperação precisa de pelo menos 7 dias. Essa é basicamente a diferença entre fazer na clínica com anestesia local ou no hospital com anestesia geral. Hoje existem mais de uma centena de pesquisas, de artigos científicos publicados mostrando a eficácia dessa cirurgia. E de acordo com essas pesquisas, entre 80% e 90% dos pacientes que operam melhoram pelo menos metade dos sintomas, e em torno de 30% a 40% ficam totalmente sem sintoma. A indicação para a cirurgia, ela depende de avaliar cada caso. Isso é feito em consulta, que a gente conhece o quadro do paciente e vê se ele tem indicação e se ele deve se beneficiar com o procedimento. Se você tem enxaqueca crônica ou dor de cabeça crônica ou conhece alguém que tenha e que possa se beneficiar desse tratamento, deixa aqui um comentário ou encaminhe esse vídeo para quem puder se beneficiar.